E o Manuelzinho sempre teve fama de careca, né, minha gente? Você acha o quê? Que eu não leio os comentários que vocês fazem aqui, sempre me chamando de careca, dizendo que meu cabelo tá cada vez mais ralo. Mas a história tá acabando, minha gente, porque eu acabei de fazer um implante de cabelo, finalmente, para resolver a alma careca, como ela ficou conhecida pelos almafãs no Instagram. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês todos os bastidores, todo o processo que eu passei para fazer esse implante de cabelo, inclusive bastidores da cirurgia mesmo, com algumas imagens fortes, mais pro final do vídeo. Quem tiver alguma sensibilidade, eu vou avisar antes ali para vocês pularem, porque tem imagens fortes ali da cirurgia, mas como sempre, eu sou totalmente transparente com vocês para mostrar aqui o processo completo. Primeiro ponto que é importante comentar aqui com vocês é por que eu decidi fazer implante de cabelo. Eu sempre vivia comentando aqui que a calvície não me incomodava. Ela passou a me incomodar, minha gente, quando ela começou a ficar assimétrica. Porque eu sempre tive entradas grandes, né? Eu vou colocar algumas fotos aqui, até vídeos antigos para vocês veem que eu sempre tive umas entradas grandes aqui. Só que nos últimos meses, na verdade, de uns 2 anos para cá, ela começou a ficar assimétrica, começou a aparecer um buraco aqui que era maior que desse lado. Aí começou a ficar mais esquisito e aí passou a me incomodar. Pensei em algumas possibilidades, inclusive raspar careca, fiz alguns testes e, olha lá, essas fotos, eu gostei dos resultados, o Amadeu totalmente careca, e se eu pudesse conviver assim, para mim estaria tranquilo. Se eu precisasse ficar assim, não teria problema nenhum, mas como meu cabelo já estava acabando, já estava nas últimas, eu decidi pintar ele de branco, platinar, como vocês viram aí em alguns dos, acho que os 2 últimos vídeos, eu estava platinado. E aí, minha gente, eu gostei demais do cabelo platinado, achei sensacional poder ter cabelo, brincar com ele, fazer coisas diferentes, e eu falei, caramba, como é legal ter cabelo, né? Foi aí que eu resolvi finalmente fazer um implante de cabelo. Claro que é uma cirurgia, envolve saúde, então eu pesquisei muito para escolher o médico que faria essa minha cirurgia. Eu escolhi o melhor do país, ele é considerado talvez o melhor do mundo, né? Não existe um ranking preciso sobre isso, mas ele é uma referência internacional, que é o Dr. Thiago Bianco. Ele fez aí as cirurgias de praticamente todos os principais famosos que tiveram essa questão de calvície também quiseram resolver. Escolhi o Dr. Thiago Bianco, mas uma série de questões ainda impactavam na cirurgia. Por exemplo, a anestesia. Gente, eu tenho pânico de agulha, tenho pavor de agulha. Pra vocês terem uma ideia, eu não fazia exame de sangue há 12 anos. Por medo, pavor de agulha mesmo. E não é por nada racional. Foi um trauma que eu tive de infância. O dentista foi aplicar anestesia quando eu era criança, acabou raspando no osso aqui, porque eu estava mexendo muito, estava nervoso. E a sensação da agulha raspando no osso é um negócio que eu não desejo para ninguém. E meio que me traumatizou pro resto da vida. Então eu sempre evitei tudo que precisasse de agulha, né? Injeção, exame de sangue, eu sempre fugi ao máximo. E claro que uma cirurgia dessas, ela é feita com o método FUE, que é o método mais moderno que existe. Antigamente eles tiravam uma faixa de cabelo aqui de trás, né, e distribuíam na cabeça, ficava uma cicatriz, negócio feio. Hoje em dia é usada essa técnica FUE, que retira aqui das laterais e da parte de trás, que são áreas da cabeça em que o cabelo não cai. Os folículos que nascem aqui, eles não caem nunca, nem com a calvície. Então esses cabelos são retirados daqui e são implantados nas áreas onde falta cabelo, né? Então, chamada aqui de área doadora e área receptora. Só que eles são retirados individualmente. No meu caso, foram retirados 5.000 folículos. Isso é praticamente o máximo que dá para ser retirado de uma pessoa. O médico, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês os detalhes do vídeo, mas ele faz uma análise com um tablet, ele passa um tablet na minha cabeça, com o software que eles desenvolveram lá. Ele vai tirando fotos aqui, filmando a região, e ele indica quantos folículos que eu tenho e quantos fios de cabelo. Em cada folículo podem nascer de 1 a 3 fios de cabelo. No meu caso, por sorte, eu tinha 5.000 folículos. Geralmente os homens têm de 3 a 3.500, eu tinha 5.000, então é uma quantidade gigantesca. Deu para preencher toda a alma careca aqui, como a gente chamava, mas foi uma cirurgia gigantesca. Então foram extraídos 5.000 folículos e reimplantados. Na prática, 10.000 furos na cabeça. Uma cirurgia que levou 11 horas. E aí esse médico, o Dr. Thiago Bianco, ele só faz cirurgia totalmente sedado. Eu tenho vários amigos que já fizeram essa cirurgia, alguns com o Dr. Thiago Bianco, outros em outras clínicas. E em alguns casos, os médicos não sedam, não fazem a sedação geral. Você faz a cirurgia acordado, só com anestesia local, mas é um procedimento muito exaustivo, né? Você tem que passar 11 horas e parado, né? Então, o Dr. Thiago Bianco trabalha dessa forma. Eu tinha receio de ser sedado, tinha uma série de medos, de preconceitos. Ele foi me explicando como é que era, e no fim das contas hoje eu achei muito melhor ter sido sedado mesmo, porque eu acho que eu não aguentaria passar 11 horas ali tomando agulhadas na cabeça.
Eu vou mostrar agora para vocês como é que foi a minha conversa com o Dr. Thiago Bianco. Eu vou comentando os detalhes aí entre esses trechos desses bastidores. Eu pedi autorização para o Dr. Thiago para gravar essa conversa com ele. É uma conversa que ele faz já momentos antes de iniciar a cirurgia. Eu já estava com a cabeça totalmente raspada ali. Ele faz uma análise e desenha como que eu quero a minha hairline, como eles chamam, né? Isso aqui tudo, gente, ó, vou até aproximar da câmera para vocês verem. Isso aqui não é cabelo ainda, tá? Ele inseriu os cabelinhos, mas isso aqui são casquinhas de sangue, porque faz só uma semana que eu fiz a cirurgia. Então essas casquinhas vão cair, vai ficar tudo vermelho, com os cabelinhos feios, que vão cair na sequência também. Só daqui aos 4 meses, mais ou menos, que os cabelos começam a crescer. E o resultado final daqui a 1 ano. Então demora 1 ano para você ter o resultado da cirurgia de implante de cabelo. Mas é um esforço, vou ficar esquisito nesse período, com os cabelos tudo estranhos. Posso usar boné, mas acho que eu não vou usar, porque eu sempre sou transparente com vocês aqui. Eu mostro a vida como ela é. Mas é um período que você passa esquisito, que você passa desconfortável por uma vida inteira, todo cabeludo. E interessante, esses cabelos que são implantados, eles não caem nunca mais, porque eles foram retirados dessas áreas, que são áreas em que não caem. Então eles são transferidos de lugar, não caem nunca mais, mas o restante do meu cabelo vai continuar caindo, e aí eu tenho que tomar remédio pro resto da vida para evitar que eles caiam. São 2 remédios, né? Eu não vou falar aqui quais são os remédios para não fazer incentivo à automedicação, mas um remédio está muito conhecido, que ele ajuda a recuperar aqui a área do cabelo, e o outro é para evitar que ele caia. Ele bloqueia, se não me engano, o hormônio que é responsável pela queda de cabelo. Esses remédios eu vou ter que tomar pro resto da vida. Algumas pessoas que fazem implante não tomam, e aí tem que fazer 2, 3 implantes para suprir essas áreas que caíram depois. No meu caso, eu preferi fazer a cirurgia de uma vez. Então toda praticamente minha área doadora foi retirada e redistribuída para ficar com um resultado bem legal, mas vou ter que tomar remédio para o resto da vida. São remédios tranquilos, só tem que lembrar de tomar todos os dias. E aí deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, tá vendo? Então são casquinhas, não é o cabelo ainda. Você vê uns fiozinhos aqui, mas isso não é o resultado definitivo, tá longe de ser. E para mostrar para vocês, ó, aqui o meu hairline, meu cabelo começava aqui, tá vendo? Nessa parte onde está maior, isso aqui tudo já é implantado. Aqui também, ó, começava mais ou menos aqui, vocês vão ver no vídeo na sequência, mas isso aqui é tudo implantado, e são casquinhas. Eu sei que dá aflição, algumas pessoas podem ter aflição de ver isso, mas eu sou transparente, mostro pra vocês sempre os bastidores, e é tudo casquinha. Então é bom que essa fase agora do pós-cirúrgico parece que eu tô com cabelo, mas não é cabelo não. Vamos dar uma olhada aí como é que foi o meu papo com o Dr. Thiago Bianco. E aí, você tá cagando de medo, velho? Pra caramba! Caraca, é nosso selo isso aqui, velho. Imagina. Nas melhores mãos possíveis. Pô, certeza, cara. Me fala um pouquinho da sua calvície. Posso Assim, contar quando um começou? pouco? Eu gostaria, gostaria. Desde sempre, tá? Desde 20 e pouquinhos anos, já me chamavam de careca, desde sempre. Então pra mim não foi agravando, claro, com o tempo, né? E aí quando eu pego foto minha do passado, o que me incomoda hoje é a única coisa, porque ele é o cabelo mais ralo, né? Ele tem menos densidade, como a galera fala. Mas isso não me incomoda, sempre me acostumou. O que me incomoda são esses buracos que começaram a aparecer. Tem um buraco aqui, tem um buraco aqui, tem um pouco aqui, mas esse aqui, cara, me incomoda muito. Que não dá pra fazer mais corte nenhum. Não tem, e Né? eu uso bastante topique. Topique? Topique não cobre isso aqui, porque é pele. Porque o topique, ele Precisa precisa de um do fio pouquinho de pra cabelo. grudar. Exato. Então chega uma hora que nem o topique não gruda mais. Aí Se joga demais, fica uma uma pasta maçaroca. preta, é isso. Não, aí a pessoa percebe. Percebe que tem uma coisa Não, estranha é ali. triste, não dá. Então, a única questão realmente que me incomoda muito é isso aqui. E aí, claro, que quando eu vejo outras pessoas fazendo transplante em outros lugares, você vê que às vezes fica uma coisa muito pra baixo, que eu também não gosto. Melhor calvície que transplante mal feito. Eu acho, Mas, exatamente. É isso. Calvície é fisiológico, a pessoa estava predestinada, você vai Faz no lugar, parte você vê do- um monte. É. Agora uma coisa iatrogênica, que foi feita, É isso. assim, é bizarro. Então é muito perigoso isso, qualquer procedimento estético, né, cara? É isso. E depois de ter vindo aqui algumas vezes, quando eu vejo alguém na rua, eu falo, cara, esse cara fez implante. É tudo que a gente não quer. E aí quando você comentou do Fabrício, Pronto. o Fabrício eu nunca imaginei que ele Não. tinha feito. Isso, Lembra que a gente conversou? Aí Você dá foi, pra- todas as melhores mãos é isso, possíveis. é isso. Chegou num nível de verdade, que eu vejo o paciente e eu tenho que ficar parado na recepção ali e eu pergunto ao paciente, você vai operar? Já operou? Tá acompanhando alguém? Porque era pandemia, o cara tava de máscara, e eu operava Precisa de conhecer. máscara, sem cabelo, o cara volta com cabelo, sem Olha. máscara. Normalmente, assim, dá um gatilho no cara, que o cara começa a se cuidar, emagrece, arruma o dente, porque mexe na autoestima você como vê a todo, pessoa, você né? não reconhece a pessoa. É. E olhando, não dá pra ver que foi transplantado, você fala, meu, e aí? É. Então esse era o nível que eu queria chegar, e ninguém consegue chegar nisso, ninguém, de ser imperceptível no mundo ninguém consegue.
O senhor percebe, talvez as pessoas normais não percebam, né? Mas o senhor está acostumado, percebe agora. O meu transplante eu não consigo mais perceber. Olha, feito aqui, eu não consigo mais perceber. Caramba! Não tem o que diferencia de um cabelo normal. Certo. Porque não tem marca, a lâmina a gente que produz, o material cirúrgico a gente produz para fazer a microcirurgia, então não tem cicatriz, não tem nada, de onde tira não dá pra ver. Legal. Se tiver, lógico, se o cara passar zero mesmo, tá? Alguns pacientes ficam com uns micropontinhos, né? Micropontinhos, isso na zero, na 1 já não é visível. Mas aquele cara zerão, mas é raro um cara fazer um transplante para passar zero. Claro, isso exato, não é ideia. Raspar baixinho, corte degradê, raspa todo mundo, mas o zerão, o gilete, ninguém. Isso. E aí, em relação ao desenho, doutor, o que eu gosto, na verdade eu gosto dessa ponta aqui, ela parte que eu sempre tive ela. É natural. Então, dá pra ver até aqui mais ou menos onde eu perdi o cabelo, onde conecta. Então, se desse pra conectar essa ponta até aqui, precisa. eu acho que seria o ideal. Você trouxe foto alguma? Tenho foto. Jovem? Tenho. Não que você não esteja jovem. Já foi, né? Já foi. Ó, esse aqui era eu com 24 anos. Cara, eu gostava muito. Pra mim isso aqui era perfeito. Isso tava legal pra você? Muito legal. Matéria de desenho. Exato. Tá bacana. Isso é bom saber pra ver o que te agrada. E... Já tava ralo, já mostrava sinais de que você ia ficar calvo. Já, mas eu curtia muito. Tava tranquilo ainda. Já era chamado... em... Faz uns... 8? Uns 8. Um pouco mais talvez, 10 anos. Mas eu já era chamado de careca uns 5 anos antes disso. Então... Por quê? Mas por quê? Acho que por conta do desenho, eu sempre tive esse desenho da entrada. Então a galera sempre chamou de careca, mas... Eu gostava, assim, pra mim esse desenho aqui seria o ideal. E da tua família, quem que você tinha como referência, olhava e falava assim, meu Deus, eu não quero ficar assim. Provavelmente da parte da tua mãe, algum tipo. O pai da minha mãe, né? Meu avô materno, ele era totalmente careca. Aqui, tua mãe tem irmão? Hã? Você tem tio por parte de mãe? Tem um tio bem careca também. É careca, né? Primos da parte de mãe? Não são carecas. Não? Não. Tá. O transplante ele vai reverter regiões que o paciente já perdeu. Né? Mas a tendência à calvície do paciente continua, a doença. Claro. Então, quem estabiliza é a medicação. Perfeito. Né? Mas a medicação também não devolve os fios. Não então, volta, são complementares. É isso. Né? E o transplante, ele não aumenta a quantidade de fios da cabeça do paciente, porque está redistribuindo. Né? Você não está multiplicando. Perfeito. Então, toda vez tem consumo de área doadora. Perfeito. Né? Então, por mais dinheiro que a pessoa tenha, o cara fala assim, não tem problema, depois eu faço outro. Tem limite não físico. tem área doadora. Né? Mas não dá para tirar do pubis, da perna? Fala, cara, dá para tirar de qualquer lugar. O interessante é que vai ficar bom ou não. Né? Vai ser uma coxa de retalho. Então, tipo de fio, tem situações que o cara já fez transplante no passado, vários, que você não tem como, por exemplo, quando ele tinha feito vários transplantes, não tinha muita, e ainda incomodava. Falou, meu, 10 fios a mais, eu fico feliz, porque é 10 fios a menos de calvície. Perfeito. Eu falei, tá bom, então alinhado, a expectativa dele muito baixa, falei, melhorar consigo, ministro. Então, só que assim, um pouquinho de cabelo só pra pôr na frente, um pouquinho de barba que tinha pouco. Deu pra tirar barba. Caramba, entendeu? Então dá pra tirar? Dá. Mas nós queremos chegar isso em você e em mim? Não, porque não precisamos. Nós temos a oportunidade de fazer a primeira cirurgia e tratar para não perder mais. Então perfeito. Esse é o objetivo. O que eu queria indicar também, se possível, tem gente que faz arredondado aqui. Eu queria fazer a ponta, porque meu sempre foi ponta. Não existe arredondado. Ah, não? No homem não existe. É o que mais me incomoda quando eu vejo implante. A mulher tem uma linha mais sinuosa, arredondada e virada para baixo. Olha. O homem não. Se arredondou, fica feio. Por isso que você não gosta. Sensacional. Você vai feminilizar o rosto do cara. Sensacional. Olha lá, gente, já tô com o Dr. Thiago Bianco aqui. E aí, pessoal, bom dia, tudo bem? Estamos no papo antes da cirurgia e ó, ele tá fazendo as marcações aqui de como vai ser o desenho do hairline, se chamam, né? Exato, é a parte principal, assim, porque uma vez que a hairline está pronta, porque é o momento que o paciente vai ver e o momento que você tem para fazer essa percepção do que incomoda o paciente, porque é importante. É claro, é diferente de uma lei de comércio geral que assim, o cliente tem sempre razão. Se você pedir algumas coisas bizarras, eu não vou fazer. Eu me vale do direito de falar assim, Lucão, eu não vou fazer porque meu negócio é te proteger também. Não posso fazer uma coisa que fique bizarra. Tá? Não é porque, dá para fazer a linha aqui? Cara, dá para fazer qualquer coisa. A questão é o quê? Vai ficar ridículo. Né? E o paciente às vezes não tem a percepção. Tipo, fala para o arquiteto, constrói minha casa 1000 metros sem coluna. Não, bicho, vai cair na sua família. Não interessa, eu quero. Se o cara construir, ele está errado, porque o profissional é ele. Perfeito. Então a gente tem limites que não pode passar, mas tem situações que a gente pode, assim, abrir mão de algumas coisas para deixar o paciente mais satisfeito, entendeu? Mas buscando o quê? Que ninguém perceba. Esse é o objetivo do transplante, ninguém perceber. Tá? Tanto em matéria de desenho quanto em matéria de preenchimento, tá? Densidade, colocação, ausência de cicatrizes, né? Então, tenta ficar imperceptível mesmo. Boa. E aí, eu não sei se já dá para ter uma noção da quantidade de fios ou só durante a cirurgia? Dá? Já. Você pode me contar na vida também? Ah, lógico, cara. Uma das coisas que muda a nossa técnica, a cirurgia nossa é invertida, tá? Eu começo pelo fim das cirurgias normais do pessoal. Então, o pessoal entra na cirurgia e tenta tirar, assim, quantos?
quantos der. Tá. Eu não, a gente criou um software de inteligência artificial, cara. Eu vi imagem, ontem, espetacular. Cara, demorou uns 3 anos pra fazer isso aí. Mas ele assim, ele dá uma estimativa muito próxima da realidade do quanto dá para tirar. Então o que eu consigo? Consigo começar essa cirurgia por trás, fazendo a pré-incisão. Que e legal. aí, se eu demorar 2 horas pra fazer a pré-incisão, assim, para fazer com extremo de cuidado, de perfeição, a cirurgia não está contando ainda, porque eu não tirei nenhum folículo. Tirou daqui, começa a contar a ampulheta, porque ele começa a morrer. Exato. Então, a nossa cirurgia, a gente consegue fazer essa cirurgia gigantesca e ainda a integração, que é o quanto que nasce, é quase 100%. Porque não tem sofrimento do folículo. Isso que eu ouvi falar, que muitas vezes 30% dos fios morrem. Aqui não. Nada, cara, mas é invertido a cirurgia. E assim, como a gente tem a precisão do cálculo e da extração, a gente extrai quase não perde nada, até por um pouquinho mais de prática que o normal, eu fui o primeiro a fazer esse negócio no Brasil. A gente consegue inverter a cirurgia. Então, fez a pré-incisão, 2 horas contou e não tem um folículo sofrendo ainda. Depois faz a extração e a hora que terminou a extração já começa a implantação. Então deixa ele ficar muito pouco fora do corpo. Legal. Isso aí não é para negócio de filmagem, não. Isso é para você mesmo saber o que diferencia. Tá? Por isso fica bom, cara. Vocês lembram que eu tinha comentado com vocês que geralmente as cirurgias é de 3 a 5 mil fios, pelo que eu tinha ouvido, folículos, pelo que eu tinha ouvido. Isso. O Dr. Thiago comentou aqui comigo que na minha vão ser 12 mil folículos, é isso? 12 mil fios. 12 mil fios. Mais ou menos. A estimativa é isso aí, se a gente conseguir um pouco mais, sempre assim, observando se a área doadora não está em sofrimento, entendeu? Mas o que a gente calculou com o nosso software é mais ou menos uns 5 mil folículos. É uma cirurgia enorme, cara. Grande mesmo. Pra você ter uma ideia, a minha capacidade de área doadora, que a gente já calculou, eu acho, por curiosidade, né? Dá uns 3.200 mais ou menos, né? Mas é claro, tudo depende também do grau de calvície do paciente. Porque às vezes você tem um paciente com uma calvície bem pequena, que tem uma capacidade de 3 mil folículos, tá? E você tem um paciente que tem a capacidade de 5 mil, mas tem aquela calvície extremamente extensa, perímetro cefálico grande, no fim, dá na mesma coisa, porque a proporção, né, que é importante, que é grau de calvície com quantidade de folículos. Então aqui a gente tem chance de ter um excelente resultado. Vai, nossa senhora, se Deus quiser. Boa! Bora lá, gente. Ó, aqui era mais ou menos como você era, tá? Naquela foto lá, se a gente for ver de limites, tá? Eu acho que tem que tirar um pouquinho mais de entrada, tá? Porque senão vai ficar muito cavado, porque isso aí é uma coisa que ser baixo assim pra nós é uma desvantagem, tá? Porque você tinha muito pouca testa, só que tem cabelo residual. Então, obrigatoriamente eu tenho que partir daqui de baixo, entendeu? E aí isso aí acaba deixando a entrada muito cavada, porque a angulação fica muito grande. Se você não tivesse essa linha, eu ia fazer aqui, ó. Nessa região eu ia começar a hairline, entendeu? Que seria essa proporção do rosto. Mas assim, anatomicamente você já é assim. Então eu tenho que respeitar isso aqui. Legal, tá bom. Mas acaba ficando muito baixo, o consumo fica altíssimo de folículo, mas é a tua anatomia já, entendeu? Legal. Aí eu só vou baixar um pouquinho a entrada, mas entrada é o que deixa natural, tá? O homem tem entrada a partir da puberdade. Tirou isso aqui, estragou. Não queria que tirasse, exato. Tirou, estragou. Tá pronto aqui o desenho, gente? Esse aqui vai ser um amadorzinho novo. Olha. Exato. Novo amadorzinho aqui. Ele trouxe umas referências, né, de foto, então assim... Fotos minhas antigas. O que ele gostava, qual o momento que ele gostava. Então, uma foto que ele mostrou que ele falou, isso eu estava feliz. Ele já tinha bastante entrada e tudo mais, então assim, não posso descaracterizar, né? Então, poderia tirar a entrada um pouquinho mais? Poderia, depende muito do gosto do paciente. Não muito, senão você deixa reto. Mas eu gosto de entrada, ele gosta de entrada, então assim, a gente consegue respeitar. Se fica bonito, eu respeito a vontade do paciente. E a preocupação é não infantilizar, né? De jeito nenhum, pode jovializar, mas não infantilizar. Isso é o mais importante. Esses são os nossos limites, tá? É lógico, nada fica desenhadinho assim, que aí vai a habilidade do cirurgião lá dentro, tá? Mas em matéria de até onde desce, até onde não desce, mas eu sempre entender isso aqui, assim, vamos supor, né? Pra você ter uma percepção melhor do que ficaria, mais legal, ou menos, mais ou menos isso. Ótimo. Tá? Então, vai ficar esse bicão? Não, de jeito nenhum, eu vou quebrar com as irregularidades, tá? Então são só balizamentos para mim. Tá? E a simetria, assim, um lado é proporcional em relação ao outro, mas eu falo, os lados são irmãos, não são gêmeos. Essa distância é igual a essa distância, mas não significa que elas estão na mesma altura, porque senão era só com o nível livre de assentar piso, porque o nosso olho é um pouquinho mais baixo, tem que manter isso para ficar legal, entendeu? E se você tem algum tipo de sensibilidade com relação a imagens de sangue, imagens de cirurgia, pula o próximo trecho do vídeo, são uns 2, 3 minutinhos, porque aparece sangue, aparece alguns detalhes da cirurgia, tudo bem rápido, tá? Só o doutor explicando mais alguns detalhes, mas vocês vão perceber que eu já estou sedado, já estou apagado, até com adesivo no olho, e a retirada dos folículos já vai ter acontecido, então tá com bastante sangue aqui, com os pontinhos todos retirados, dá uma olhada. A calvície dele não é tão extenso, tá? E o Lucas assim,
ele tinha um pedido que era permanecer com as entradas, tá? Porque ele me mostrou uma foto, né, de quando ele era, acho que falta de 8 anos atrás mais ou menos. Ele falou, assim era o jeito que eu gostava. Ele já tinha uma entrada bem acentuada e tudo mais, tá? Então não fiz grandes modificações disso aí. Às vezes o paciente olha, as pessoas olham e falam, nossa, olha o tamanho da entrada. Tá, mas é o objetivo dele. Eu não posso impor a minha vontade, desde que fique bonito, né? Se fosse um pedido bizarro, não ia fazer. Mas vai ficar legal. Então a gente respeitou a altura que ele já tinha, tá? Agora reconstruiu toda essa parte e o recesso era o principal, isso foi para trás demais. A parte difícil de fazer, ângulo e direção difícil, tá? Errou aqui, fica uma tragédia. E mantendo entradas, tá? Mas refazendo todo o desenho da linha. Então, vai ficar muito legal. Vai ficar mais legal do que estava 8 anos atrás quando ele gostava. É isso, minha gente. Agora tem que esperar um ano, como eu falei para vocês no começo do vídeo, para ter o resultado completo. Vocês vão acompanhar comigo aqui a evolução ao longo desses meses todos. Nos próximos vídeos eu vou mostrando para vocês como é que tá ficando aqui o resultado. Claro que vocês devem estar curiosos sobre o valor, né? Eu não posso falar o valor exato da cirurgia porque varia muito conforme cada caso, conforme o perfil do médico e o padrão do espaço que ele tem, né? O caso do Dr. Thiago Bianco, a cirurgia ela é feita num ambiente que tem categoria 3 de segurança médica, ou seja, lá podia, por exemplo, acontecer uma cirurgia cardíaca. Com aquela estrutura que ele fez, o meu implante de cabelo, podia acontecer uma cirurgia cardíaca, que é, claro, uma cirurgia muito mais complexa. Todos os equipamentos de ressuscitação, de UTI, ele tem lá, então é feito com bastante segurança no caso dele. E claro que o valor é mais caro por conta disso, mas para vocês terem uma referência, em clínicas comuns o valor vai de 25 a 30 mil mais ou menos, e em médicos top, de 65 a 70 mil reais. Então, nos próximos vídeos vocês vão ver aí a evolução do meu implante ou transplante de cabelo. Os dois estão corretos, tá? Porque o cabelo é tirado daqui, transplantado aqui e implantado, né? Então, na prática, pode falar transplante ou implante, as duas maneiras estão corretas. Até semana que vem, gente.